E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrinco, esse é o 78º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, representante da Paraíba no Giro pelo Brasil. Terra de Chico César, da Paraíba, é onde acontece a maior festa de São João do Brasil, lá em Campina Grande. Sua capital é João Pessoa, que é o nome do político cujo assassinato foi o estopim da Revolução de 30 e o fim da República Velha no Brasil. E João também é o nome do 14º governador da Paraíba, que por um acaso era João Suassuna, pai do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, gente, nasceu no Palácio do Governo, vocês acreditam? Eu não acreditei. E vamos falar um pouco então sobre o autor de hoje. Nascido em 16 de junho de 1927, Ariano Suassuna, na verdade, é geminiano, como os melhores escritores são. Ele foi uma pessoa muito relevante para a dramaturgia do Brasil, um dos maiores dramaturgos do país. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e hoje a gente vai falar sobre a sua indiscutível obra-prima. Publicado originalmente em 1955, O Alto da Compadecida vai ter muitas edições. Essa aqui que eu li é a 39ª edição de 2018, publicada pela editora Nova Fronteira. Ela vai ter ilustrações do Manuel Dantas Suassuna, que é filho do Ariano. Eu achei muito fofo que ele chama Manuel igual o Jesus que vai ter no livro. E vamos para a premissa disso aqui, que eu acho que é muito difícil de resumir. A gente vai ter basicamente o João Grilo e o Chicó, que são funcionários em uma padaria, e os donos dessa padaria, os patrões dele, eles vão ter um cachorro, que esse cachorro vai começar a passar mal, vai ter alguma doença lá, e ele tá praticamente morrendo, e nisso que ele tá morrendo, eles querem que o cachorro seja abençoado pelo padre da cidade de Taperoá. Fica a cargo do João Grilo e do Chicó irem lá pedir ao padre para abençoar o cachorro. E é aí que começa a história. Eu não sei mais como resumir isso. A história vai muito mais longe do que isso, obviamente, para quem já conhece. Mas se você não conhece, honestamente, gente, eu vou fazer esse vídeo como se todo mundo conhecesse O Alto da Compadecida, porque pra mim não tem discussão. Você tem que ver o filme, você tem que ver uma peça disso, você tem que ler o livro, é inevitável, isso é ser brasileiro, na minha opinião. Isso é tão reducionista, né? Mas honestamente, é uma obra muito importante pro Brasil. Eu acho que é um dos maiores clássicos que existe em vários sentidos, tanto no teatro, quanto na literatura, quanto no cinema. Tá em tudo que é lugar e merece o lugar que tem. Vamos então aos pontos-chave para poder falar um pouco mais sobre essa obra. Talvez você esteja se questionando o que é um alto, e eu vou ler aqui, obviamente, não a definição jurídica, mas a definição do teatro do que é um alto, abre aspas. Peça teatral em forma poética de origem medieval que focaliza temas religiosos e profanos de criação essencialmente popular e que apresenta uma linguagem que integra vocabulário e expressões consagradas pelo povo. Eu não sabia, para ser muito honesto, que o livro em si seria um texto teatral, um texto com as falas, com as rúbricas. E para quem não sabe o que é rúbricas, eu também vou explicar. Rúbricas são indicações cênicas, orientações para quem vai atuar aquilo ali, para saber como se comportar em determinados momentos, para ficar triste uma hora, para ficar com raiva, para ficar abaixado, para ficar olhando para nada. Assim, todas as indicações possíveis que não são interpretáveis, que tem que estar ali na obra de alguma forma. No caso do Alto da Compadecida, vai ter indicações, vai ter rúbricas até para os cenógrafos, assim, para quem vai montar o cenário do teatro. Eu achei muito interessante e isso foi feito de uma forma muito legal. Tem uma conversa muito bonita, assim, até com o público, para a plateia, para entender, tipo, a gente tá mudando o cenário agora, a gente vai fazer isso aqui, ali vai ser tal lugar, ali vai ser outro lugar. Isso tudo pra quê? O maior objetivo do Alto da Compadecida é ser uma obra fácil de reproduzir, fácil de ser recontada. Isso é muito importante. Eu vou chegar no ponto em que eu concluo esse raciocínio, mas antes disso. Essa é uma obra que vai falar sobre religião, classe e política de uma forma assim perfeita. Eu odeio o adjetivo perfeita, mas assim, não tem defeito isso aqui, não tem como eu admirar mais O Alto da Compadecida, porque ele vai fazer uma crítica social tão bem, mas tão bem, e acima de tudo, usando humor. Eu passei mal de rir com isso aqui, eu realmente gargalhei, e olha que eu tava lendo em público, eu tava lendo numa livraria o início do livro, depois eu terminei em casa, mas assim, eu tinha que me segurar, e eu ri muito e deu pra notar.
E olha também que recentemente eu tinha visto a ópera que aconteceu, foi o Alto da Compadecida, a ópera com a Orquestra Ouro Preto, que foi maravilhoso, foi uma das melhores coisas que eu assisti ano passado, foi muito legal. Então a história estava muito fresca na minha cabeça, mas foi incrível de qualquer forma. E eu preciso repetir uma piada que tem aqui, gente, porque eu achei uma das melhores piadas que eu já vi na minha vida, porque é tão idiota e tão simples que eu achei genial. Uma hora o Chicó tá contando algumas das histórias dele, ele vai falar assim: eu tava no meu cavalo e tal, a gente andou de dia e de noite, e aí a gente não parava de andar, eu a cavalo e o cavalo a pé. E eu fiquei assim, não é possível. Não é possível que você falou isso. Eu amei, desculpa, gente. Eu acho tão besta. Eu amei. Mas voltando ao livro, ele é muito conhecido, a obra é muito conhecida, especialmente por causa dos filmes que fizeram. Assim, existe um filme que é muito mais famoso que os outros, que é obviamente o que tem o Selton Mello, o Matheus Nastergalli, eu não sei falar o nome dele direito, e a Fernanda Montenegro, além de outras pessoas, Marco Nanini, enfim, vários atores incríveis. E esse filme é um favorito de muita gente também, é um clássico nacional real, assim, um filme que é muito conhecido, que deve ter passado umas 20 vezes na sessão da tarde, que as pessoas sempre vão assistir. Inclusive, existe uma conversa do Alto da Compadecida 2, né, gente? Eu só não vou divulgar aqui porque eu não tenho certeza, mas ouvi falar até de uma data de lançamento. E eu fui atrás de umas críticas sobre o livro, porque eu realmente não tinha nada negativo pra falar sobre ele, e aí eu descobri que a maior crítica negativa que existe sobre o Alto da Compadecida, o livro, é que o filme é melhor. O engraçado, entretanto, é que justamente essa crítica encaixa perfeitamente na proposta do livro do Ariano Suassuna. Vou explicar pra vocês. O Alto da Compadecida é uma junção de várias histórias populares, vários fragmentos de textos-fonte, como cordéis, como folhetos, como histórias populares mesmo, que estavam ali na boca do povo do Nordeste, e o Ariano Suassuna vai juntar tudo isso para construir o Alto. Ele não tenta disfarçar, ele não tenta fingir que aquilo não é originalmente dele, mas ele sabe que aquelas histórias são do imaginário coletivo, assim, fazem parte de uma comunidade, então ele pegou aquilo tudo e montou o Alto. Para dar exemplos, a história do gato que descome dinheiro, por exemplo, é baseada numa história de um cavalo que vai fazer a mesma coisa, o que obviamente é baseado, creio eu, também numa coisa francesa, numa história francesa que tá no filme Pele de Asno, Podane, que é um clássico de lá. A história do cachorro que deixa um testamento também não é original. A história da compadecida sendo misericordiosa num julgamento lá do céu também não é original. A história da bexiga cheia de sangue para ser usada no fingimento de um assassinato também não é original. E muito menos a história da gaita que faz renascer os mortos, que é baseada numa mesma história, só que com uma rabequinha mágica. Ou seja, isso aqui nunca teve a proposta de ser uma coisa totalmente inédita, e isso é ótimo. No fim dessa edição, inclusive, vai ter um texto do Braulio Tavares, que é um escritor, pesquisador lá da Paraíba também, que vai falar sobre a tradição popular e sobre o quão importante é a recriação de uma história no recontar dela. Ele, inclusive, vai dar exemplo de Romeu e Julieta, que é uma obra que a gente atribui a Shakespeare, mas que, na verdade, o argumento original não era dele. Ele vai falar sobre como isso é importante, sobre como essa assimilação da história para si, mesmo que o esqueleto dela não seja seu, como uma tradição muito necessária, inclusive relacionando isso com o teatro e com o circo. O Alto da Compadecida é obviamente ligado ao teatro, né? Ele é uma peça teatral, mas ele também é ligado ao circo de uma forma que eu não lembrava que era possível. Por quê? Eu nunca imaginei que estava tão conectado à ideia do João Grilo e o Chicó serem palhaços mesmo, assim, não só no sentido figurado, tipo, eles são engraçados, mas eles são palhaços de circo ali. Obviamente existe uma adaptação, mas os arquétipos do palhaço malandro, do palhaço meio idiota, meio besta, assim, são o João Grilo e o Chicó. E se a gente parar pra pensar, sempre que você vai contar uma história de novo, quem conta um conto aumenta um ponto e tal, mas assim, até no teatro, as adaptações teatrais, até as adaptações cinematográficas são novas histórias, e isso é muito relevante. A gente tem que parar de ter esse medo de usar algumas outras referências pra fazer a nossa
nossa versão daquilo. Inclusive, em breve eu vou publicar um livro que ele tem muitas referências, mas eu sei que o que tá ali é meu, que eu que escrevi. O Ariano Suassuna sabe que o Auto da Compadecida é dele, mesmo que tenham muitas outras histórias de outras pessoas. Isso é importante porque contar histórias é isso, gente. Não precisa ser totalmente original, você não tem que reinventar a roda. Esse nunca foi o objetivo do entretenimento ou da expressão artística. Você não tem uma experiência totalmente única, mas tem algo seu sempre que você vai falar sobre alguma coisa. Qualquer coisa. Enfim, esse é um vídeo que eu falei como se todo mundo conhecesse o Auto da Compadecida, porque você precisa conhecer. Eu não acho que é uma discussão, é simplesmente muito bom. E você é brasileiro, vai ver isso aqui. E esse é um vídeo, gente, que não vai ter spoilers, porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre o Auto da Compadecida. É uma obra que eu amei, é uma obra que não tem como eu recomendar mais ainda, é uma coisa simplesmente patrimônio nacional, assim, não tem dúvidas. E vá consumir qualquer versão que existe, porque todas as versões são válidas, todas as versões vão ter a sua individualidade e vão ser importantes. Por fim, vamos para uma breve conclusão. Eu sei que esse é um vídeo que fugiu um pouquinho do formato do canal, mas não sei, só sei que foi assim. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Te peço para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para comentar alguma coisa aqui embaixo, caso te interesse, para compartilhar isso aqui com outras pessoas. Eu quero alcançar mais gente. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo livro. Que isso fique entre nós, mas deu muita vontade de reescrever outros livros que estão por aí, viu?